Muito bem, minha gente, saudações a todos e a todas. Eu sou Vladimir Aras. Estamos começando aqui mais uma transmissão do IDI, do Instituto de Direito e Inovação. Nós estamos nessa data, hoje, 16 de agosto de 2022, para receber o professor Isaac Costa e também a professora e advogada criminalista Flávia Gucci. Vou tentar aqui convidar os dois para que a gente possa, se tudo der certo aqui, esse momento é sempre de tensão, para funcionar essa tecnologia aqui. Agora sim, o professor Isaac acaba de entrar. Então, muito boa noite, professor Isaac Silveira da Costa, é um prazer tê-lo conosco aqui no IDI. Vamos ver se a gente consegue trazer a professora Flávia também. Agora acho que vem. Vamos ver aqui mais uma vez, apertando aqui para aceitar. Esse botãozinho não funciona, não sei se é com todo mundo ou é só comigo. Querida Flávia, boa noite. Boa noite, gente. Que prazer. Obrigada. Muito bem, muito bem. Eu agradeço muito ao professor Isaac Silveira da Costa, Isaac Costa, professora Flávia, por terem aceitado esse convite do IDI para que nós possamos debater aqui o tema das criptomoedas, criptoativos, da criptoeconomia, da criptodelinquência, tudo cripto, né? E aqui a gente vai, como os engenheiros da computação, o pessoal da informática gosta de dizer, desencriptar, ou melhor, falando em português, decifrar, decodificar esse universo com o professor Isaac, que é um dos grandes especialistas brasileiros nessa temática, e com a professora Flávia também, que é estudiosa do assunto. Então, eu já vou abrir aqui a palavra para o professor Isaac fazer sua saudação inicial, mas não sem antes apresentá-lo. Vou ler aqui do seu Lattes, viu, Isaac, porque o seu currículo assim, é realmente invejável. É uma pessoa que navega nos dois universos, o universo da computação e no campo jurídico. Então, Isaac é professor e advogado, foi analista do mercado de capitais da CVM, onde atuou como assessor do colegiado da autarquia, Comissão de Valores Mobiliários, é doutorando em Direito Econômico e Financeiro pela USP, mestre em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Direito também pela Universidade de São Paulo, graduou-se com distinção acadêmica e é engenheiro de computação pelo ITA, simplesmente pelo ITA. Então, atenção, o homem é da USP e do ITA ao mesmo tempo. Atua como consultor de regulação financeira e professor dos cursos de pós-graduação em educação executiva, com ênfase na relação entre direito, finanças e tecnologia. Mais de 20 anos de experiência multidisciplinar nesses dois campos, e envolvendo gestão, desenvolvimento de sistemas de informação e regulação. E, além disso, eu entrei no seu Linktree, viu, Isaac? Eu vi que você tem uma newsletter, né? Deixa eu abrir aqui para fazer essa propaganda também aqui. Obrigado. Sexta de três, né? Sexta de três. Ótimo nome, inclusive, né? Para uma newsletter semanal. Só quem faz sexta de três é craque, né? Pessoal. Tem vários artigos publicados e disponibilizados, alguns deles no academia.edu. Escreveu livros, né, ou capítulos de livros, um sobre Flávia, um sobre CryptoLaw, aquele assunto que a gente estava comentando, né? Nós estivemos juntos aí há alguns dias. Então, professor Isaac, sua saudação inicial aí aos nossos telespectadores, chamamos assim, e aqueles que sempre nos acompanham aqui no IDI, no Estudo de Direito e Inovação, no nosso perfil no Instagram. Muito boa noite, doutor Vladimir, doutora Flávia, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa de trazer esse tema para a discussão. E, assim, apesar da generosidade, né, da sua apresentação, né, todas essas credenciais, na verdade, são só um rastro de uma curiosidade que me move desde sempre. Então, eu realmente, enfim, sou uma pessoa que tenho curiosidade sobre temas muitas vezes não triviais, e a gente está aqui hoje para tratar de um tema que tem muito mais perguntas do que respostas. E eu espero aqui
poder ajudar vocês, talvez, a trazer mais perguntas e mais dúvidas, e talvez a gente possa construir juntos um ensaio aí de algumas possibilidades de respostas suas, né, professor? Da doutora Flávia e também da audiência. É um prazer estar aqui com você. Adoro esse tema e vamos adiante. Muito obrigado, professor Isaac. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Vamos agora apresentar a professora Flávia, que é advogada criminalista, especialista em tribunais superiores, tem uma grande atuação no STJ, no STF. No TST não, né, Flávia? No TST não. Só nos tribunais criminais, né? Porque o TST é outra conversa. Conselheira da OAB do Distrito Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no DF, diretora do IGP, Instituto de Garantias Penais, um importante instituto que atua na defesa desses interesses tão relevantes que são os interesses dos acusados e também da sociedade em geral no processo penal, mestrando em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, aí 2 da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou dizer que também fui da Fundação Getúlio Vargas, eu fiz MBA lá, tá? Então somos 3. Então, Flávia tem também se dedicado a esse estudo, professor Isaac, da criptodelinquência, dos criptocrimes, né? Um mercado que seguramente vai ser muito interessante para os advogados criminalistas e também para nós. Eu sou do Ministério Público, também para nós temos que estudar também esse tema para enfrentar esses novos desafios, as novas formas de criminalidade dentro desse universo, não só do universo dos criptoativos, mas também no metaverso, né? E, evidentemente, pensar num dos temas que serão abordados aqui hoje, que será o tema da regulação. Então, para a gente ouvir aqui a saudação inicial da professora Flávia, a gente já começa com o nosso debate. Muito obrigada pelas palavras iniciais aí, pela generosidade. Eu estou assim, entre craques, eu sou a própria gandula, né? Eu vou ficar aqui catando bolas, enquanto vocês arremessam de 3. Existe gandula no basquete? Eu nem sei, gente. Meu negócio é tênis. Existe o boleirinho, então eu sou a boleirinha. Tem Federer e Nadal, eu sou boleirinha. Tá bom, eu aceito com muito gosto. Não, você vai dar uma de Serena Williams hoje, tá? Então, você é sempre craque. Tenho visto você, acompanhado você, Flávia. Então, tenho certeza que vai ser um debate interessantíssimo aqui. Então, a gente queria começar... Assim, só uma coisa, Vladimir, que independente de você integrar o Ministério Público, a sua atuação, tanto no mundo acadêmico, enfim... em todas as vezes que eu te ouço falar, você transcende instituições, né? Então, para além desse estudo que realmente é muito importante, da gente falar sobre essas novas formas, né, de negócio, de negociação, de, enfim, moedas, é também importante a gente não ser criptovítimas, né? Isso, exatamente. Não só criptodelinquentes, criptovítimas também. Então, é importante a gente estudar para não cair na armadilha. E já são tantas, né? Já são tantas por aí. Então vamos começar ouvindo o professor Isaac. Isaac, eu gostaria assim que você já é um estudioso profundo do tema, mas tem muita gente que não entende nada sobre criptoativos, não sabe o que são criptoativos, não sabem o jargão. Então, que você fizesse uma breve exposição, Isaac, se me permite chamá-lo assim, para que a gente possa alcançar também um público maior com essa nossa live aqui, para que as pessoas vão se acostumando com esse novo jargão, que tem muitas palavras em inglês, e se você puder ajudar aqui quem nos acompanha aqui no IDI hoje, quem vai ver depois esse vídeo lá no YouTube, a ingressar nesse novo campo de estudo. Claro, excelente. Talvez explicar, né, esses conceitos mais básicos e a razão de ser dessa inovação financeira seja uma das questões mais difíceis, tá, que se possa formular. Acho que para quem estuda o tema, existe uma grande dificuldade. A curva de aprendizado é muito íngreme por causa da dificuldade de fontes. Isso tem melhorado nos anos, nós temos mais produções em língua portuguesa, mas também pela multidisciplinariedade das fontes. Então, aqui nós temos que ser um time de futebol mesmo. Não dá para ninguém saber tudo. Eu, por sorte, tenho aí essa formação dupla que ajuda. Eu me considero muito mais uma espécie de intérprete / guia turístico. Então, eu ajudo aí os universitários a exercerem os seus papéis. Então,
eu acho que a gente pode se aproximar desse fenômeno da seguinte maneira, né? Eu gosto muito de pensar na dificuldade que nós temos para nos comunicar com pessoas de outros países. Exatamente, enfim, numa época pré-Torre de Babel, por assim dizer, havia uma língua comum e precisamos da tradução. Assim como nós temos as trocas da linguagem, nós temos também as trocas econômicas. E, numa economia globalizada, a gente não costuma pensar muito nisso, é bastante surpreendente que nós não tenhamos uma moeda global. Até mesmo porque a moeda ela expressa a soberania dos Estados-nação e nenhum Estado vai abrir mão, né, da sua soberania. A gente vê aí toda a discussão geopolítica na zona do euro, mas o fato é que esse tipo de integração monetária em nível global é algo impensável, seja do ponto de vista político ou do ponto de vista tecnológico. Dito isso, um grupo de pessoas que já, enfim, existe toda uma progressão. Essa inovação ela não surgiu do nada em 2000, né? Ela foi uma progressão de ideias que, curiosamente, remontam aos anos 80, que dizem respeito a tentar utilizar as redes de computadores para realizar pagamento. Então, uma operação de pagamento nada mais é do que uma mensagem em que eu tenho a identificação das partes que realizam aquela transação e a efetiva escrituração dessa operação com a diminuição do saldo de uma pessoa e o acréscimo do saldo de outra. Ou seja, isso é muito óbvio o que eu estou falando aqui, eu peço desculpas, mas do ponto de vista de sistemas de informação, isso nada mais é do que um registro, uma espécie de planilha, por assim dizer, né, num livro contábil. Com a internet, os pagamentos eletrônicos se popularizaram demais. E aí, graças ao PayPal, por exemplo, nós tivemos uma carteira digital global em que eu, aqui no Brasil, podia fazer uma carga com um cartão de crédito em reais. Esse cartão era convertido, um saldo para moeda estrangeira, e eu poderia pagar uma pessoa em outro estado em dólar, por exemplo, né? Então, graças ao desenvolvimento dos arranjos de pagamento aqui no Brasil, né, que depois foram regulados pela Lei 12.865 de 2013, graças ao desenvolvimento de carteiras digitais globais como o PayPal, ao longo dos anos 2000, nós pudemos ter a grande, vamos dizer assim, florescimento do comércio eletrônico. Entretanto, o problema das transferências internacionais, ele é um problema que persiste até hoje. As transferências internacionais, elas são custosas, elas são demoradas, elas podem sofrer ingerências políticas. Veja, por exemplo, agora na questão da guerra com a Rússia, com a Ucrânia, não é? Todas as comunicações nas transações internacionais são feitas por meio de um arranjo conhecido como protocolo SWIFT, uma associação criada na década de 70 por instituições exatamente para implementar essas mensagens que consubstanciam transações de pagamento. Então, esse grupo de estudiosos sempre utilizou, né, criptografia, que é uma técnica computacional, para viabilizar a comunicação segura, a comunicação mantendo a integridade e a privacidade das mensagens, né, a comunicação na presença de um adversário. A criptografia é muito utilizada na guerra, mas também utilizada nas transações financeiras exatamente para que as mensagens não sejam adulteradas, não sejam inspecionadas. Então, a criptografia foi fundamental para o desenvolvimento dos meios eletrônicos de pagamento. Mas faltava uma peça no jogo, né? Como eu posso ter uma moeda global supra-estatal, sem eu precisar ter uma empresa por trás, sem eu precisar ter um Estado por trás, né? E aí a ideia, que é o ovo em pé de toda essa inovação, que é uma ideia que é difícil de a gente perceber o quão revolucionária ela é o fato de que nós não precisamos ter uma única base de dados de uma entidade pública ou privada que me diz o que é verdade. Ou seja, eu não preciso recorrer a um cartório que tem uma fé pública otorgada pelo Estado para me dizer quem é o proprietário de um imóvel. Eu não preciso ir a um banco para saber qual é o saldo de uma conta corrente. E por aí vai. Eu posso simplesmente perguntar isso para uma coletividade de pessoas. E eu pergunto, o Dr. Vladimir é o proprietário do imóvel XYZ? A resposta vai ser sim ou não. O cartório vai dizer isso. Eu substituo o cartório por uma coletividade de pessoas que têm cópias desse registro. E aí existem dificuldades operacionais para manter esses registros sincronizados. Mas uma vez que a gente consiga manter esses registros sincronizados, tudo que eu preciso fazer é o quê? É perguntar para essa coletividade, eles fazem uma espécie de votação e a verdade ela emerge do processo. Se isso está ficando muito etéreo, a gente pode pensar que é o seguinte, a gente está muito acostumado com o conceito de nuvem, né? Então pense que
o Bitcoin, que foi a primeira inovação que trouxe esse paradigma tecnológico, é uma grande carteira digital global, que tem uma denominação própria, onde o armazenamento dessas informações ele se dá onde? Na nuvem. Então, não é o PicPay, não é o MagaluPay, não é o AMI, que é cada um desses exemplos, né, são custodiados por empresas próprias. O que a gente tem é, quando eu falo nuvem, não estou falando da Azure, da Microsoft Azure, da Amazon, da nuvem da Amazon, estou falando de nós. Quem quiser participa desse jogo, por assim. Tá? Então, as criptomoedas elas nasceram exatamente como sendo a unidade de conta dessa carteira digital de transferências internacionais, com a propriedade que ela cria um mundo paralelo, ela cria um sistema financeiro paralelo. Dentro dessa carteira digital, eu posso ter operações de investimento, eu posso ter operações de empréstimo, eu posso ter operações que envolvem, de alguma forma, a propriedade intelectual, como no caso do NFTs, e essa carteira digital, então, ela cria uma espécie de réplica do sistema financeiro internacional, só que com uma moeda própria. No primeiro momento, era uma moeda de brincadeira, por assim dizer. Na medida em que essa carteira digital foi sendo utilizada por mais e mais pessoas, ela passou a ser expressa, a ter uma expressão monetária. Ao ponto que hoje eu posso pegar reais para comprar Bitcoin, eu posso pegar dólares para comprar Bitcoin, eu posso comprar euro e assim por diante, para poder, então, comprar o ticket para entrar nessa grande carteira digital. Essa talvez seja uma resposta longa, né? Mas, em síntese, é um ativo digital que serve para realizar transações em uma carteira digital supraestatal. Uma carteira digital que não é controlada por ninguém. Muito bem, obrigado, Isaac. Eu vou passar a palavra para a Flávia, e eu vi aí que você tratou de vários aspectos que já demandariam um desdobramento muito grande do que você falou, desde essa correlação que você fez com o SWIFT e os problemas das transferências internacionais de valores, lembrou muito apropriadamente dessa questão das sanções contra a Rússia, né, que alcançaram Moscou depois da invasão da Ucrânia. E antes de Flávia falar, e depois quando a palavra voltar para vocês, aqui eu gostaria que você falasse também um pouco sobre esses atributos do blockchain e que são vantajosos para essa forma de movimentação de valores e de registro de outros temas, não só dinheiro, né, que a gente está falando aqui, está falando de outras coisas. Pode falar de cartórios, de registro de imóveis, como você mencionou há pouco. A confiabilidade desse sistema, a imutabilidade desses registros e também a publicidade desses registros e, mais adiante, um tema que interessa muito na instância criminal, o aspecto da rastreabilidade dessas operações. Em que medida há essa rastreabilidade? Mas antes disso, vamos ouvir a professora Flávia sobre o que você falou inicialmente. Obrigada, Isaac. Realmente é uma honra poder te ouvir e debater com você. Esse universo cripto é um universo muito encantador, muito impressionante, porque, de fato, nos exige até um pouco de raciocínio abstrato. A primeira vez que eu vi na vida questões relacionadas à mineração de criptoativos, de criptomoedas. Meu Deus, o que deve ser isso? Que inclusive tem implicações em nível ambiental, né? A quantidade o volume de energia que se gasta para fazer a mineração desses criptos, né? Dessas criptomoedas, desses criptoativos, como isso é vasculhado, como isso é criado também, é uma questão que sempre me perguntam e é muito difícil desenvolver uma resposta objetiva, né? Mas eu acho que se em algum momento você conseguir encaixar assim, só essa descrição de como é feita essa mineração, de como é feita essa construção, eu acho que seria interessante para que as pessoas compreendam que isso, de fato, tem um impacto ambiental relevante, que não é um tipo de tecnologia sustentável, como pode se dizer por aí. E, enfim, e com relação um pouco mais à frente também, com relação a algumas características dessas criptos, né? A descentralização e com relação ao blockchain, de fato, né? Esse livro de registros. Hoje a gente sabe que existem ali já empresas que desenvolveram uma tecnologia específica para embaraçar, para embaralhar esses dados
de modo que essas operações elas fiquem com uma grande dificuldade de rastreamento, né? O Monero, por exemplo, é uma dessas empresas que já fazem essa operação com essa mistura, né, de dados, justamente para que não tenha rastreabilidade. Então, se você puder falar um pouco sobre esse assunto, eu vou ficar aqui com a minha caneta anotando tudo. Então, professor Isaac, além do que já coloquei aqui há pouco, a professora Flávia ainda traz esses temas do proof of Work e Proof of Stake, né? Essa diferenciação talvez seja importante para fazer nessa perspectiva ambiental aí. E talvez comentar, Isaac, também esse momento em que o Ethereum está passando aí, justamente mudando de ambiente nessa ideia de fugir dos problemas que o Bitcoin tem. Tá ótimo. Bem, são novamente perguntas difíceis, né? Vocês me pegaram aqui para colocar no canto das cordas do ringue, mas vamos tentar endereçar esses pontos, até porque uma das coisas que eu acho mais fascinantes desse tema é exatamente a busca por métodos, vamos dizer assim, didáticos, para explicar esse fenômeno que é tão complexo e tão cheio de nuances, né? Então, quando você me pergunta, meu caro Vladimir, sobre blockchain, né, e as propriedades, a gente pode dar um passo atrás e pensar o seguinte: olha, nós vivemos na sociedade da informação e as bases de dados elas são importantes para tudo que a gente faz, né? Seja as bases de dados das mensagens, das redes sociais, das analytics, né, de quem nos segue, número de seguidores, número de likes, seja as bases de dados relativos a direitos de propriedade, os bens móveis e imóveis que nós temos, né, os títulos crédito, e assim por diante, valores mobiliários, ações, seja também em função, enfim, de todos os sistemas curriculares, enfim, as bases de dados, sistemas eletrônicos, toda a nossa vida diz respeito a dados, né? E o que nós temos aqui é uma inovação tecnológica que diz respeito a uma forma pela qual os dados são armazenados e, sobretudo, como eles são atualizados, como eu insiro, como eu crio esses dados, né? Então, ignorando a ideia de criptomoeda, ignorando a ideia de que eu tenho uma espécie de dinheiro de mentira que acabou virando real, porque um número suficiente de pessoas passou a acreditar que aquele dinheiro era real, que era um dinheiro virtual, né? Não estou dizendo que a criptomoeda fiduciária também não é virtual, né? Ela só existe porque a gente acredita, o Estado manda a gente acreditar. Fechado esse tempo, o que nós temos aqui é uma forma de armazenar os dados em que eu posso ter, principalmente, uma interoperabilidade facilitada entre os sistemas. Meu Deus, o que é isso, né? As redes sociais, elas mudaram as nossas vidas, né? A gente está aqui no Instagram, Facebook, WhatsApp. Os sistemas de informação, eles ainda têm uma interoperabilidade relativamente limitada, né? Então, o banco A não conversa com o banco B e não conversa com o banco C. Para isso, criaram o Open Bank, né? No Brasil, a gente só tem uma bolsa. Isso fica mais fácil. Mas nos Estados Unidos, onde a gente tem várias bolsas e mesmo ativo negociado mais de uma bolsa, você tem problemas para manter a sincronia de algumas informações. Cartórios. Pense, por exemplo, nos nossos estagiários de direito que sofrem, e nossos advogados júniores que sofrem fazendo pesquisas jurisprudenciais nas bases de dados de inúmeros tribunais de justiça, né? A gente não tem uma busca integrada, exatamente porque os sites dos tribunais são silos, eles não se comunicam. Então, dito isso, embora nós estejamos num mundo extremamente global, nós não temos uma moeda global. Embora nós estejamos em um mundo hiperconectado, não há uma hiperconexão entre os sistemas de informação das diferentes empresas. A tecnologia blockchain, ela ainda não resolve esse problema, mas ela é um primeiro passo para tentar fazer com que haja alguma troca de informações entre diferentes sistemas. E aí a gente pode pensar em sistemas desde empresas privadas, por exemplo, corretoras de valores, que estão trocando informações entre si, até indivíduos, que é o caso do Bitcoin, por exemplo. Cada indivíduo que participa da rede pode ser um voluntário para armazenar uma cópia integral das informações ou simplesmente ter um cliente mais leve que é um usuário da rede. Ou seja, eu posso ter pessoas que criam os verbetes da Wikipedia ou pessoas que simplesmente consultam os verbetes da Wikipedia, né? Dentre os participantes dessa rede, eu posso ter uma divisão de trabalho, tá? Então, essa base de dados, por que ela é interessante? Em primeiro lugar, como ela é replicada em diferentes
nós, né, em diferentes participantes dessa rede, é relativamente fácil, por meio dos algoritmos criptográficos, eu detectar alguma informação que foi adulterada, né? Então, muitas vezes se fala que essa base de dados ela é imutável, né? Na verdade, não é que ela é imutável. É relativamente fácil eu detectar uma mutação. E quando eu detecto a mutação, o que eu faço? Eu simplesmente rejeto, né? Eu repudio, para utilizar o jargão da criptografia, aquele registro, aquela cópia que foi apresentada, que foi adulterada. Isso é importante, por exemplo, né? Pense em todo o rastro que a gente tem numa certidão de matrícula de imóvel, né? Pense, por exemplo, em você ter um carimbo de tempo, um protocolo, né? Claro, eu posso submeter qualquer imagem, qualquer conteúdo digital nesse momento, mas eu posso pensar um carimbo de tempo para garantir que aquele conteúdo digital existia naquela data. Então, essas bases de dados que preservam dados históricos, é muito interessante elas terem essa característica que a gente chama equivocadamente de imutabilidade. Essa é um primeiro atributo dessa tecnologia. A descentralização, ela facilita, em alguma medida, exatamente a interoperabilidade. Não é um caso perfeito, mas um exemplo que eu também gosto de dar em aula é, pensa assim, toda vez que você vai no pronto-socorro, você tem que responder a pergunta lá, ó, você tem alguma alergia a alguma coisa? Você já fez alguma cirurgia? Você está tomando algum remédio? Né? Toda vez você faz aquele questionário de anamnese. E, além disso, cada vez que você tem atendimento, não necessariamente o teu prontuário, né, é recuperado. Imagine se a gente tivesse, claro, superadas aqui, abstraídas as questões de proteção de dados pessoais super sensíveis, né, que são os dados de saúde, mas imagina se você tivesse todo e qualquer procedimento de saúde que algum dia você já passou, que isso tivesse consolidado e que todas essas instituições de saúde se comunicassem para que, quando você precisasse usar esse dado, ele tivesse na sua mão. Eu não estou dizendo que a tecnologia blockchain faz isso hoje, mas ela caminha, né? Existe um horizonte nessa direção. Então, a interoperabilidade e a imutabilidade são dois atributos importantes. E o terceiro é a rastreabilidade. É o fato de que, uma vez que eu disponho das informações, ou qualquer outra pessoa que participe da rede dispõe dessas informações, elas vão poder consultar o histórico de transações com algum grau de transparência. Por que eu digo com algum grau de transparência? Porque tudo vai depender do modo como eu armazeno os dados. A pessoa ela pode ter simplesmente um armário de cofre, mas todos os cofres estão fechados. Mas ela tem um armário de cofres e ela consegue ver que saiu um dinheiro do cofre A para o cofre B. Mas ela não sabe quem está por trás, quem é o proprietário do cofre A e quem é o proprietário do cofre B. Você pode fazer um arranjo de modo que você prescinda da identificação do beneficiário final. Então, é algo parecido com você ter todo o sistema de impressões digitais, sempre existiu, mas você não consegue mapear a impressão digital no indivíduo. No dia em que você conseguir ter a impressão digital, você vai descobrir o crime, né? Você vai decodificar o DNA, a impressão digital. Mas, por enquanto, em algumas redes, você tem, então, essa transparência relativa. Eu brinco que é um paradoxo da transparência, uma transparência opaca. Você vê, mas não enxerga tudo. Tá? Então, essas são as três características para responder a sua pergunta. Interoperabilidade, imutabilidade e uma transparência relativa. A pergunta da doutora Flávia, ela é muito pertinente porque existe toda essa dúvida. Será que realmente essa tecnologia é danosa no meio ambiente? Então, um dado, independente da gente entrar nos detalhes, a gente pode ver esse dado atualizado periodicamente no Centro de Estudos de Finanças Alternativas da Universidade de Cambridge, né? A sigla é CCAF. Eles têm um índice de consumo de energia do Bitcoin, especificamente do Bitcoin. Se o Bitcoin fosse uma nação, ele seria a 19ª nação no mundo a gastar energia elétrica. Para vocês terem ideia, na Islândia se gasta mais em energia elétrica com Bitcoin do que as próprias famílias. Tá? E o que isso quer dizer? Eu preciso de usar energia elétrica para poder manter essa rede funcionando. Por quê? De onde vem essa necessidade de usar energia elétrica? Aqui, a gente pode tentar imaginar a seguinte alegoria. Eu gosto, pelo menos foi a alegoria que eu expliquei para mim mesmo, para entender esse fenômeno, que é as transações que vão sendo processadas, elas vão sendo solicitadas e elas entram como se entrassem numa estação de metrô. Elas ficam numa fila, né, para entrar no vagão que chega. Então, periodicamente, chega um vagão, né, no metrô, as pessoas entram e vão embora. Eu preciso ter algum critério para essas transações entrarem. No metrô é o critério, pelo menos
exceto na estação da Sé, em São Paulo, no horário de rush, né, quem chega primeiro entra. Né? Em alguns casos, quem é mais forte, quem empurra mais, enfim. Mas, normalmente, a gente pode pensar que quem chega primeiro entra. Né? Superados aqueles critérios, obviamente, de filas preferenciais e coisas do jeito. Pois bem, no caso da rede Bitcoin, essas transações, elas trazem consigo o valor de uma taxa que elas estão dispostas a pagar para serem processadas. Então, elas são colocadas em filas, na verdade, não é bem uma fila, é uma estrutura de dados diferente, em que elas estão lá competindo para entrar naquele vagão, naquele momento. E o vagão é um bloco, né? Por isso blockchain, um encadeamento de blocos. As informações, elas são processadas em blocos, como se eu estivesse empilhando blocos, ou você pode pensar num processo de sedimentação geológica de rochas. O fato é que essa base de dados ela vai crescendo de forma incremental e sequencial por conta de blocos que vão entrando, vão chegando, o código do programa faz isso, as transações entram nesse bloco, são processadas e segue o jogo. Tá? A título de curiosidade, no Bitcoin, esse processo, cada ciclo desses dura da ordem de 10 minutos. Tá? E, ao longo do tempo, né, a gente já vai falar sobre isso, quem vence a competição para resolver um problema matemático, para ter o direito de escolher quem vai entrar naquele vagão naquele momento, essa pessoa é remunerada com novos bitcoins. Então, como nascem essas moedas virtuais? Né? Todo banco central, como moeda fiduciária, tem uma política monetária. Né? Tem as decisões de emissão, tem os instrumentos para a criação da moeda, tem os instrumentos para gerar liquidez, enxugar liquidez. A gente não tem um Estado. A gente não tem uma política monetária tradicional. Que a gente tem um programa de computador que vai gerando saldos nas contas das pessoas. A gente chama essas contas de carteira, né? São wallets. Tá? Então, as pessoas vão recebendo, né? Mas você recebe isso do além, né? Você recebe isso do nada. Em alguns criptoativos, sim, mas não é o caso do Bitcoin. No caso do Bitcoin, esses novos ativos vão sendo gerados ao longo do tempo. Como eu disse, as transações estão competindo para entrar no vagão. E aí eu tenho algumas pessoas que se voluntariam. E elas, para poder participar dessa competição, elas precisam ter equipamentos de computador. Pense assim, para eu poder competir na Fórmula 1, eu tenho que ter um carro de Fórmula 1, certo? Então, essas pessoas que se voluntariam para poder processar essas transações e participar dessa grande competição para ganhar novos bitcoins, a gente chama de validadores. O nome é minerador, mas a gente já chega na mineração. Mas antes de serem mineradores, elas são pessoas que são responsáveis por validar essas transações. Veja, eu posso estar recebendo informações quaisquer pessoas, então eu tenho que garantir que aquelas transações são íntegras, que aquelas partes foram devidamente identificadas, que você tem o saldo que você deseja transferir, etc, etc, etc. Então, é como se você tivesse alguém que é o bilheteiro daquele network. Então, você está tendo uma grande competição para saber quem vai ser o bilheteiro vencedor daquela competição, ok? E aí você precisa desses carros de Fórmula 1, que são exatamente esses equipamentos que vão resolver esse problema matemático. Aquele que primeiro vence o problema matemático ganha, então, o direito de colocar essas transações para dentro. Essa pessoa contribuiu para o ecossistema, para manter esse sistema funcionando, por isso ela validou as transações, logo ela será remunerada. E ela será remunerada como? Com novos bitcoins. E aí, por que isso se chama mineração? É uma analogia que eu acho absolutamente genial. O dia que eu decidi estudar esse tema para valer foi o dia que eu entendi o que era mineração. Por quê? A mineração ela é um processo custoso. Então, aqui eu tenho custo, eu tenho equipamento, eu tenho que comprar, eu tenho poder computacional, energia elétrica que eu tenho que gastar. Né? E, sobretudo, quando você vai exaurindo uma reserva mineral, os retornos são decrescentes. Né? Você esgota o ouro que você vai tirando da mina, a prata que você vai tirando da mina, sabe? E o Bitcoin foi criado para que essa emissão de novos ativos seja marginalmente decrescente. Lá no início eram 100, ou seja, a cada 10 minutos, quem vencia a competição ganhava 100 Bitcoin. Alguns anos depois, e aí tem uma política de temporização para isso, esse número caiu para 50, depois caiu para 25, depois para 12,5, e hoje a gente está em 6,25 Bitcoins, que dá aproximadamente, ao preço de hoje, $150 mil. Então, hoje, se você é um validador de transações, de Bitcoins especificamente, e você usa essa prova de trabalho, que é o conceito trazido pelo Dr. Vladimir, proof of work. Você prova que você conseguiu validar as transações vencendo aquela competição. Né? Então, se você prova isso, você é remunerado com 6,25 bitcoins, que são bitcoins novos, nunca utilizados, que vão aparecer na sua carteira, equivalendo aí a R$750 mil a cada 10 minutos.
claro, todo mundo enche o olho, pô, vou minerar no meu celular, né? Vou minerar em casa. Não, não é assim. Você tem que ter um carro de Fórmula 1 para poder minerar. E veja, por que é minerar? Por que os retornos são decrescentes? Quem aqui lembra do ensino médio, né? Geralmente, quando eu falo disso nas turmas de direito, todo mundo fica mirando aquela cara de que eu me sinto um alienígena. E falo, olha, gente, eu escrevo um quadro, 100, 50, 25, 12,5, 6,25, daqui a alguns anos, 3,125. Esses números, né, seguem esse padrão, em que um vai representando a metade do anterior. Como que a gente chama? É óbvio que quase ninguém responde, com exceção de alguns mais assanhadinhos lá que lembram que a gente está diante de uma progressão geométrica decrescente. É uma série matemática que a gente sabe que a soma dos infinitos termos dessa progressão ela converge para um número finito. O que quer dizer isso? Que eu gosto de pensar, para fechar essa minha fala, eu sei que a resposta está longa, mas eu acho que é importante porque é um assunto que merece, pelo menos para ajudar, né, a explicar essa questão para quem está nos ouvindo também. Eu penso sempre na vassoura, quando a gente, não é irritante quando a gente tenta varrer uma poeirinha e sempre sobe um pouquinho na pá, né? A gente joga na pá, sobe um pouquinho, joga na pá, sobe um pouquinho, joga na pá, sobe um pouquinho. Tem uma hora que a gente larga a mão, né? Porque, não vou conseguir mais varrer o ato de poeira. A ideia aqui é semelhante, né? Eu sempre vou tendo novos bitcoins sendo gerados. Mas vai chegar um momento em que a quantidade que vai ser gerada ela é tão ínfima que ela não vai fazer diferença no todo. Então, o estoque de Bitcoin hoje está na ordem de 18 milhões de Bitcoins e ele vai aumentando, mas cada vez ele vai aumentando menos. E vai chegar uma hora que ele vai convergir para o número total de 21 bilhões de Bitcoins. E naquele momento, que se estima por volta do ano 2140, quando nós já não estaremos mais aqui, a menos de uma grande evolução aí na tecnologia da saúde, não haverá mais novos Bitcoins sendo gerados. Tudo bem. A resposta longa, mas então a ideia de mineração é uma grande mina virtual que se esgota ao longo do tempo em função de um esforço muito grande, de um dispêndio muito grande, exatamente em função do gasto com energia elétrica, se associa também à degradação ambiental que é causada pela mineração. De certo modo, há uma controvérsia, mas talvez não seja o caso de ponderar muito sobre isso, há discussões sobre se realmente há a degradação ambiental que se alega ter em função do alto consumo de energia elétrica. Muito bem, excelente, Isaac. Vamos aproveitar essa sua explicação aí sobre como é que funciona a mineração de Bitcoin, que é muito, como o Flávio apontou, que consome muita energia elétrica. Eu vi outro dia uma matéria dizendo que é um consumo maior do que o da Argentina, para a gente fazer ideia, né? Não sei se esses dados continuam atualizados. Mas eu gostaria que você falasse também, Isaac, aproveitando aí esse tópico, qual é a diferença entre criptoativos e criptomoedas? E se outras criptomoedas têm o mesmo problema que as moedas como Bitcoin que se baseiam no Proof of Work? Perfeito. É muito interessante, né, a gente se aproximar desse assunto com relativa humildade, né, porque aqui nós somos estudiosos, temos as nossas credenciais, somos profissionais, mas muitas das pessoas que constroem tudo isso são, às vezes, jovens do seu quarto, morando com os pais aí. Isaac, só para não ser deselegante com o Flávio, ela tem que comentar a sua resposta ainda. Claro, é verdade, é verdade. Por favor, doutora Flávia. Não, imagina, eu na verdade, eu não sei nem se há muito mais o que falar sobre essa questão dos surgimentos, né, de fato, dessas moedas, desses criptos, e seria certamente, Vladimir, um questionamento que eu também gostaria de ouvir sobre essa questão das diferenças entre a criptomoeda e a criptoativa, e a gente, de fato, entrar aí na parte da regulação, no criptolaw mesmo, né? Da criptodelinquência, e aí a gente não perder tempo aí com esses pormenores e a gente já ir para o que interessa. Ótimo, excelente. Vamos lá então, por favor, Isaac. Tá ótimo, ok. Bem, é como eu disse, né? Então, quem cria, né, tudo isso são pessoas, enfim, não necessariamente são acadêmicos. Então, muitos desses termos e muitas dessas categorias, elas foram criadas por pessoas como nós, que estão tentando entender esse fenômeno. Então, não é que alguém chegou e inventou um tipo de título digital, ou mesmo, né, o artigo original do Bitcoin não fala de blockchain, não fala desses termos, foram todos inferências, estudos que vieram posteriormente. Em 2015, foi criada uma rede semelhante à rede do Bitcoin, né, vamos dizer assim,
carteira digital, por assim dizer, chamada Ethereum. Ela foi, enfim, tem toda uma história sobre quem financiou, sobre os expoentes do desenvolvimento, mas a semelhança dos projetos de código aberto, né, como o Linux, por exemplo, então foi colocado esse código na internet exatamente para viabilizar não só pagamentos internacionais em ativos digitais, mas outras operações que envolvem a automação de fluxos de pagamento. Então, a concessão de empréstimos, a prestação de garantias, a ideia de uma conta vinculada que pode ser executada automaticamente, enfim, a ideia de você poder emitir algum título que represente uma participação em um empreendimento, e aí aquele título faça com que você tenha direito à percepção de dividendos ou lucro. Então, a partir da criação da rede Ethereum, foi possível criar não só um sistema de pagamentos, mas um sistema que suporta um grande número de aplicações financeiras, inclusive aplicações financeiras que a gente já conhece do mundo real. Só que, em vez de utilizar dinheiro, utilizam esses ativos virtuais. Então, pense, a gente tem toda uma preocupação sobre a concessão de empréstimo, que é uma atividade privativa de instituições financeiras. A gente tem toda uma preocupação a respeito de oferta pública de distribuição de valores imobiliários, que é uma atividade sujeita a registro na Comissão de Valores Imobiliários, registro de companhia aberta e registro de oferta pública de distribuição. Operação de seguros, registro mediante a SUSEP. Então, o que acontece? Alguns fatos econômicos, eles passaram a ocorrer em escala global, sem utilizar uma moeda fiduciária. Na medida em que esses fatos passaram a ter uma escala relevante e que a gente passou a ter empresas criando websites, dizendo, olha, esse é o meu projeto, essas são as pessoas que estão no meu projeto, me dê dinheiro e, em troca desse dinheiro, eu vou te dar direito de voto e direitos econômicos. Então, tem cara de ação, tem cor de ação, tem gosto de ação. E o que eu faço? Né? Eu tolero isso? Eu tolero que uma empresa com sede no país X ofereça a pessoas domiciliadas no Brasil esse produto? E o que é pior ainda, em alguns casos, essas empresas começaram a oferecer retornos muito elevados. Por quê? Exatamente porque nós estamos em um mercado de informação, né? Pense aí, a gente está ainda nos movimentos tectônicos para criar essa litosfera, né? A gente está com uma larva quente aqui, enfim, o mar ainda não se sedimentou, então é um movimento muito caótico. E, graças a isso, a essa hipersensibilidade dos agentes ajudam a formar esse preço a partir das livres forças do mercado. Os preços desses ativos, as cotações, as expressões monetárias, elas variam muito facilmente. Então, a gente chama isso de volatilidade. Então, não raro você vê aí subindo 20%, caindo 20%. São cifras que nos ativos financeiros tradicionais, elas não são tão comuns. Elas até existem, mas não se espera que os ativos tradicionais tenham uma variação tão abrupta. A gente chama isso de volatilidade. Então, a gente diz que esses mercados são muito voláteis. A partir disso, para um esforço de compreensão, as autoridades, os estudiosos tentaram uma categorização. Uma categorização com base em tipos ideais, porque ela se sobrepõe na prática. Né? Então, um primeiro tipo é o grande gênero desses ativos que utilizam tecnologias de registro descentralizado, aliados a algoritmos criptográficos, né, a tecnologia blockchain e variações dessa tecnologia, nós chamamos de criptoativo. Essa é uma definição que está trazida lá em uma instrução normativa da Receita Federal, a instrução 1882 de 2019, na qual a Receita Federal define criptoativo para fins de definição das exchanges de criptoativos que são sujeitos obrigados a cumprir determinados deveres instrumentais da legislação tributária. Pois bem, criptoativo é o grande gênero e tem algumas espécies. A primeira delas, criptomoedas, que são, então, ativos digitais utilizados para fins de pagamento, para cumprir as funções típicas de moeda, unidade de compra, meio de pagamento e, questionavelmente, reserva de valor. Teoricamente, eu poderia dormir com os bitcoins e acordar daqui a 10 anos milionário, né? Ou bilionário, né? Quem sabe. Então, as criptomoedas são a primeira espécie. A segunda espécie, nós temos os security tokens, e aí começa o jargão. Ai, meu Deus, security token, security tem alguma coisa a ver com segurança? Não, é um falso cognato. Né? Security é o termo anglófono para valor imobiliário. Não é exatamente uma correspondência 100%, mas porque nos Estados Unidos, security e derivative são coisas diferentes. No Brasil, security e derivative são valores imobiliários. Então, o conceito de valor imobiliário na língua portuguesa é um pouco mais abrangente. A parte dessa ressalva, o security tokens, né? Token aqui
a gente pode traduzir como título digital, né? São títulos digitais que cumprem a função de valores imobiliários, aqueles títulos que a gente oferece para o público, para quê? Para prometer um rendimento em função do nosso esforço, em troca de uma contrapartida econômica. Ou seja, me dê o seu dinheiro que eu vou fazer ele render para você. Essa definição a gente encontra no artigo 2º da Lei 6385 de 1976. E esse é o critério que delimita a competência da CVM. E nos Estados Unidos, você tem uma regulação correlata. Na Europa, você tem uma corregulação. Em todas as jurisdições, você tem uma regulação específica para isso. Então, tokens de pagamento ou criptomoedas é a primeira espécie. Security tokens ou tokens que são valores imobiliários. E aí a gente tem uma categoria problemática residual que são os utility tokens. Né? Normalmente, o utility token é aquela categoria que, olha, o que não cabe nas demais é o utility token. Todo empreendedor vai dizer, meu token, na verdade, não é nem ação, nem valor imobiliário, porque eu não preciso falar com o Estado, também não é moeda, que ele não é utilizado só para pagamento, ele é um utility token. Então, a maioria dos tokens hoje, ela se apresenta como utility token. A forma mais simples de a gente pensar no token de utilidade, ou token de consumo, como também conhecida essa terceira espécie, imagina que é um título digital que me serve para eu consumir um produto ou serviço no futuro. Então, pense, por exemplo, no crowdfunding, em que a pessoa está se financiando para te vender aquele produto que ela vai produzir com algum desconto no futuro. Ou pense numa fichinha de São João, ou num ingresso de cinema, ou em qualquer outro documento de legitimação, como a gente tem lá nos primeiros passos da dogmática dos títulos de crédito. Tá? Para fechar, a quarta espécie, a gente tem as stablecoins, que são títulos digitais que representam uma comodidade para que você possa trocar os seus criptoativos por um criptoativo que expresse uma moeda fiduciária ou outros ativos. Mas a utilidade mais comum é que eu possa, em vez de vender dólar, né, vender um criptoativo e receber em dólar, ou utilizar dólar para comprar criptoativo, eu troco esse criptoativo por um Tether, por exemplo, ou um USDC, né, ou algum outro. Terra Luna não, né? Perdão? Terra Luna não. Terra Luna já foi uma boa, né? Já foi uma boa. Mas, teoricamente, né, é um título digital que tem que manter uma paridade. Terra Luna, como você bem disse, né, ele tinha essa pretensão de manter essa paridade. Só que deu ruim, né? O software acontece. Enfim, cedo ou tarde isso ia acontecer. Infelizmente, 40 bilhões de dólares equivalentes foram vaporizados abruptamente. Né? E aí, até hoje, meu Deus, o que aconteceu? Quem ganhou dinheiro? Se é que alguém ganhou dinheiro. Às vezes tem jogos que são perde-perde, por incrível que pareça. Mas, enfim, então as stablecoins, elas também elas preocupam muito a regulação, porque, em princípio, eu deveria ter algum tipo de laço para garantir a existência daquela moeda, para que eu possa resgatar aquele token. Mas essa é uma outra questão. Para fechar, a gente tem os NFTs, que são tokens que representam certificados digitais de propriedade. Então, eu tenho dentro desse grande cartório global um registro dizendo, olha, a pessoa que for titular dessa wallet, dessa carteira, ela é titular desse bem digital. Okay? Mas para que serve isso? Né? Porque eu andando todo pimpão lá, saltitante no meu metaverso, posso comprar um tênis super, hiper, ultra limitado e o meu usuário, uma vez que eu provo que eu sou o detentor daquela bola, vai poder ostentar dizendo, olha, assim como a gente fazia na época de colégio, né? Eu tenho o tênis pimpão aqui, só eu tenho uma das 10 unidades do meu tênis. Esse é um exemplo jocoso, mas o fato é que a gente pode ter uma revolução no mercado da propriedade intelectual, exatamente em função desses tokens que, infelizmente, foram alvo de muitos golpes e fraudes, exatamente em função da desinformação. E para fechar essa resposta, nos aproximando do interesse de vocês sobre a criptodelinquência, né, por assim dizer, 2 são os grandes problemas. Na verdade, 3 são os grandes problemas que a regulação começa a se preocupar. E, eu não tenho mais cabelo, né? Mas se eu tivesse e ainda trabalhasse no Estado... Estamos juntos, né? Hashtag estamos juntos. Se a gente tivesse... Se eu já estivesse no Estado, meus cabelos estariam de pé por conta de 3 problemas. O primeiro deles é a proteção aos investidores. Né? Por quê? Uma vez que as pessoas não sabem do que se trata, eu posso oferecer para você uma rentabilidade de 5%, 10% ao mês e sabe Deus o que eu estou fazendo com o seu dinheiro. E a gente volta ao esquema tradicional de pirâmides que vocês já conhecem há muitas décadas e podem falar com muito mais propriedade do que eu. É uma nova forma de fazer isso. Tá? Mas a gente não tem só isso, a gente tem questões envolvendo a resiliência operacional, eu posso ter métodos em que eu estou ganhando dinheiro em cima do investidor. Em vez de eu ser um predador que já mata a presa na pirâmide, eu posso manter
presa ao longo do tempo e ser um parasita e mantê-la ali sempre no cassino até eu esgotar todo o dinheiro. Então, posso criar modelos de negócio que são parasitários. E aí a gente tem toda a preocupação, né, com relação à proteção do investidor. Um segundo tema, muito importante para o direito penal, é a prevenção da lavagem de dinheiro. Isso respeita a identificação. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta a você agora, Isaac, e passar também a palavra para a Flávia. Você acha que você é bem conhecedor da 6385 e seguramente da 7492, de 86. Uhum. Você acha que nesse tópico da criptodelinquência, dos crimes praticados na criptoeconomia, sejam especialmente esquema de pirâmide, você acha que hoje nós temos uma legislação adequada para isso do ponto de vista penal, né? Se a gente consegue colocar ali, a partir do seu mesmo comentário sobre derivativos, sobre o conceito de valores imobiliários no Brasil, se nós conseguimos tipificar essa conduta de pirâmide lá na Lei de Economia Popular, 1521 de 51, ou se dá para colocar no artigo 7º da 7492, em função desses contratos de investimento poderem ser qualificados aí como valores imobiliários para fins penais, né? E dar a palavra agora à Flávia, para você já responder no pacote, porque a prosa está tão boa aqui, você está explicando tão bem tudo que já estamos perto das 8 horas já, e o tempo voou. Vamos lá, Flávia. Flávia. Derruba a gente, né? Vamos dar uma hora. Tá bom, vamos lá. Então, vou aproveitar que vou falar rapidinho, porque talvez um objeto de preocupação para mim seja a própria atuação das exchanges, né? Essa ausência de regulação, por exemplo, das exchanges, a dificuldade que a CVM, por exemplo, teria para regular essa atuação, né? Então, assim, a CVM, as exchanges são o quê? A CVM teria competência, por exemplo, para regular essa atuação? A exchange, ela é o quê? Ela é fundamentalmente uma gestora de dinheiro alheio, de ativo alheio, de ativo de terceiro? Como é que... aquela coisa muito interessante, né? Ele tem tromba, tem orelha de elefante, tem rabo de elefante, mas não é elefante. Então, a CVM não regula, então não incide... os dispositivos, por exemplo, os crimes do artigo 27 da 6385, a gente tem dificuldade se for moeda, incidiria ou não a 7492. Então, fica essa falta de regulação, ela de fato, ela propicia a difusão de criptodelinquência de todas as naturezas, né? Seja por meio de fraude, sejam essas práticas no mercado imobiliário, né, desses crimes da 6385, seja porque a utilização das exchanges são apenas instrumentos para cometimento de fraude de outras naturezas. É só uma desculpa, é só uma vestimenta para cometimento de fraude. Né? Puro estelionato. Então, assim, o que eu tenho percebido e tenho estudado é que justamente essa quantidade de criptodelinquência, ela tem sido dragada para crimes contra o sistema financeiro, sem a tipificação apropriada, ou simplesmente jogam lá no estelionato para ver o que dá. Então, assim, queria que você falasse um pouco, por favor, sobre essa questão das exchanges, que eu acho bastante importante, até porque as criptovítimas, elas não têm para quem reclamar. Não existe um órgão geral, global, para quem se pode ali reclamar ou postular. Aliás, né, essa questão das exchanges eu acho tão grave que eles não podem sequer bloquear o dinheiro, porque o dinheiro não é da exchange. Então, não tem como. Você não pode fazer o congelamento de valores que foram transacionados, por exemplo. Então, assim, é complicado. Então, deixa eu ouvir o craque. Que isso, não tem craque algum aqui. Eu acho que, na verdade, até pelo tempo, a gente, assim, vou tentar ser o mais breve possível, mas são questões que sozinhas já demandariam uma hora inteira. Até, enfim, eu convido vocês a lerem a Sexta de Três, na qual eu desenvolvo alguns desses temas.
Mas o ponto é, de fato, né, a ausência de regulação tem causado um desconforto. Mas eu sou da linha que a gente tem que tentar minimizar um pouco o fetiche por leis novas. Porque a lei ela é só o ponto de partida. Cada lei nova ela tem um tempo para ser gestada, tem um tempo para ser regulamentada, um tempo para ser aplicada, para ser aprendida pelos tribunais. Veja aí LGBT, por exemplo, né? Então, muitas vezes, a resposta jurídica que precisa ser dada ela é incompatível com o tempo do mercado. E ela é incompatível com a proliferação de fraude. Então, é necessário recorrer à legislação que já existe para que a gente possa tentar abarcar esse fenômeno. Na minha leitura, eu acredito que, apesar do conflito de competência, né, que normalmente a gente tem, no que diz respeito a enquadrar a pirâmide, crime contra a economia popular ou crime contra o sistema financeiro nacional, esses dois tipos penais, a meu ver, eles já contemplam as ofertas irregulares, não é? E a gente tem o estelionato como sendo um tipo residual que, apesar, né, da sua grande abertura, pode ser construída, acho que, não digo com tranquilidade, mas sem grandes esforços argumentativos, alguns dos golpes, algumas das fraudes principais. Então, eu acredito que em arcabouço penal, a gente sequer precisaria do 171A que está sendo proposto no projeto de lei de implementação, o estelionato 4.0. A gente sequer precisaria disso. Mas, claro, a expansão do direito penal, seu caráter simbólico, justificam a criação desse tipo. A parte disso, né, os prestadores de serviços virtuais, não só as exchanges, né, estou de olho aqui no tempo, para a gente não ser interrompido abruptamente, mas esses prestadores, eles têm uma série de deveres, eles deveriam ter, pelo menos, uma série de deveres fiduciários para atuar no interesse dos clientes. Aqueles que defendem uma postura mais libertária vão dizer, não, deixa que o mercado se organize. Mas quantas pessoas vão ter que sofrer crimes, né, vão ser vítimas de crimes, ou vão perder seu patrimônio, até que o mercado se acomode e aplique sanções reputacionais? Ou ainda, né, alguns são verdadeiras hidras, né? Você corta uma cabeça, nasce duas, nasce três, e você não consegue. Muitas pessoas desapareceram, a rainha dos bitcoins lá, com o projeto OneCoin, a gente teve o fundador da Atlas Quantum, que também continua desaparecido, a gente está tendo toda essa discussão agora sobre o farol dos bitcoins, o rei dos bitcoins, o grão visível dos bitcoins, tem toda uma, vamos dizer assim, uma nobreza, né, dos bitcoins. Eu penso que, se nós esperarmos uma nova lei para atuar, como infelizmente, né, Banco Central, em alguma medida a CVM, em menor medida a CVM, mas principalmente o Banco Central e o COAF tem se comportado, eu acredito que a gente perde a oportunidade de sinalizar, né, para esses agentes do mercado que, embora a gente não tenha uma lei específica, nós podemos aplicar a lei vigente. Tá? Então, eu acredito, convido, encerro a minha fala e a minha participação aqui do horário, convidando, né, todos que estão aqui assistindo esse debate a refletir sobre a regulação que já existe. Porque eu acho que sim, dá para a gente recorrer a ela para tentar resolver alguns dos problemas, para separar o joio do trigo. A gente não pode associar a crimes, mas infelizmente eles existem, a gente não pode fechar os olhos para isso. E a lei que existe pode ser suficiente, sim, a minha opinião. Muito bem, muito bem, muito obrigado, Isaac. Flávia, já estamos nas considerações finais, né? Foi bom que Isaac já complementou a resposta com esse encaminhamento para o final. E já passa a palavra para você também, para a gente fechar com a hora aqui. E não sei se eles derrubam mesmo, mas para evitar problemas, vamos lá. Eu queria só agradecer pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz de ter ouvido aí realmente o Isaac, que é uma sumidade no tema. Vou fazer aqui, ó, a propaganda. Super livro. Comprem, leiam, olha aí, ó. Em breve, volume 2. Em breve, volume 2. Vejam aí, é um realmente super, super livro. Comprem. E muito obrigada pela generosidade de sempre. Vladimir, eu sou realmente sua fã, você sabe disso. E participar desse... obrigada. E participar dessa conversa foi realmente muito, muito, uma honra muito grande para mim. Obrigada. Eu agradeço muito a você, Flávia, com a sua simpatia e competência de sempre, que nos trouxe aqui suas visões sobre isso. Eu sei que você ficou, como eu, com vontade de ouvir mais Isaac. A gente vai tentar fazer um evento, assim, um evento daqueles, né, formais, presenciais aqui pelo IDI, com a presença de Isaac, com certeza, porque esse tema é um tema extraordinário, um tema que traz muitos problemas, novos atores, né? Vejam quantos novos nomes
exchange, quem são os mineradores, quem são as exchanges, quem são se os programadores de Tumblr, Isaac, podem ser presos por ajudarem em lavagem de dinheiro, como foi preso essa semana, né? O pessoal do Tornado Cash, né? É isso. Então veja, tem programadores que estão sendo acusados de auxiliar lavagem de capitais, porque programaram um tipo de misturador que atrapalha a atuação do Estado, né? Se isso é um crime, pode ser considerado um crime autônomo, se isso é realmente ajudar a lavagem de dinheiro, ou se o cara que é como pensar se alguém que fez uma arma pode ser preso pelo homicídio, né? Talvez pensar nessa perspectiva. Então, o caso do Monero, né? É o caso do Monero, que foi feito exatamente para isso. Quer dizer, não para lavar dinheiro, mas para misturar. Sim, são grandes desafios. Como eu te falei, a gente que vê crime em todo quanto é canto. A criminalista tem esse problema. Nós também, nós do Ministério Público ainda mais. Ainda mais. Acho que um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais. Mas a gente é treinado para isso mesmo, ok? Então, muito obrigado mais uma vez, Isaac. Obrigado a você, Flávia. E essa live vai ficar gravada, vai subir para o nosso canal no YouTube, para que outras pessoas possam acompanhar. Desejo a todos uma boa noite e sigam aí o IDI, sigam o professor Isaac, vocês vão aprender muito sobre criptoativos e talvez outras coisas sobre computação. E também a professora Flávia, que sempre está lidando aí com o tema da criminalidade, especialmente nos tribunais superiores. Ok? Boa noite a todos e a todas. Obrigada, gente. Boa noite. Muito abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.